Deus tem falado muito ao meu coração, né? E tem me chamado muito nessa área de finanças, né? Tenho ministrado em muitos lugares, até para pastores, né? Congressos de pastores, e Deus tem, cada vez tem falado muito no meu coração e tem abençoado. Eu sempre digo uma coisa, né? Não é a gente que faz, nós que estamos ministrando, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Mas eu tenho visto que Deus tem me dado uma unção específica nessa área, né? Às vezes, pastor Rogério só prega sobre isso. Não, eu prego até mais sobre outras coisas do que sobre finanças. Mas nessa área Deus tem me dado uma unção específica para pregar, uma unção específica para estar orando, né? E eu vejo, depois eu sempre digo uma coisa, eu vejo o resultado, né? Um dia desses eu fui pregar para um grupo de pastores. Depois foram os pastores entrando em contato e contando testemunhos, porque Deus falou fortemente no coração deles, né? E quando Deus começou a falar no meu coração, através desse versículo, nem era através desse versículo, eu estava ali, Deus mudou o versículo. E a gente que está aqui na frente, a gente tem que fazer o que Deus manda fazer. Eu separei um outro versículo. Eu quero que durante tudo que eu estiver falando, a direção seja de Deus. Eu não quero estar aqui robotizado por algo que eu preparei, mas eu quero estar livre para falar aquilo que Deus colocar no meu coração. E eu, quando recebi esse convite, me chamaram para falar sobre finanças, para trazer uma palavra de vitória financeira. E eu não tenho dúvida que Deus vai trazer vitória financeira para a tua vida. Só que, sabe o que acontece? Eu poderia chegar aqui e dizer, irmãos, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso, aquilo, Deus vai abençoar, Deus vai fazer prosperar, vem cá, ora. Só que nós aprendemos que as coisas de Deus não funcionam dessa forma, né? Tem bênçãos de Deus? Tem, muitas bênçãos de Deus. Eu tenho presenciado isso, milagres de Deus. Pastor Rogério, você está rico? Não estou rico. Mas eu vejo os milagres de Deus nessa área constantemente. E minha família acompanha, aqueles que estão mais próximos acompanham, é milagres mesmo, vão acontecendo milagres. Milagres é aquele dia você não ter nada e dizer, Deus, eu preciso pagar algo amanhã. E Deus faz algo sobrenatural. Gente, é no sobrenatural. Esses dias aconteceu algo, antes de nós entrarmos aqui naquilo que eu tenho para falar, algo que até a gente que está acostumado, a gente se surpreende. Eu tinha uma conta para pagar no dia seguinte de R$1.000, gente, para levantar R$1.000. Não sei se para uns é fácil, para mim não é fácil não, gente. É complicado. Eu tinha, no dia seguinte, tinha que pagar uma conta de R$1.000. E se eu tinha R$30, R$40 no bolso, era muito. Eu tinha que pagar uma conta de R$1.000. Eu cheguei para Deus e disse, Deus, eu cheguei para minha esposa e disse, amanhã eu tenho que pagar R$1.000. Ela disse, como você vai fazer? Tem alguém para acertar com você? Eu disse, misericórdia. Mas hoje, a semana não tem ninguém para pagar algo, sou vendedor, representante, não tem nada para entrar assim que possa suprir isso. Eu tenho que pagar de qualquer jeito esses R$1.000. E tem uma gaveta que eu guardo as contas, né? Quando vai chegando, botando a gaveta ali, eu mexo nessa gaveta quase que diariamente. E eu cheguei assim, falei isso com a minha esposa, aí fui lá na gavetinha das contas. Quando eu vou na gavetinha das contas, eu vejo um cheque. Eu disse, que cheque é esse? Peguei o cheque de 1 ano atrás. Sabe qual era o valor? R$1.000. Eu disse assim, o que esse cheque está fazendo aqui? O cliente me deu um cheque de R$1.000, só que na época eu não estava precisando tanto. E Deus sabe. Eu não sei como você vai esquecer de depositar R$1.000, irmão? Só que tem muito, não é o meu caso. Só sei que o cheque, e eu mexia naquela gaveta, gente, do jeito que eu mexo naquela gaveta, eu tirava as coisas, botava. Aquele cheque simplesmente sumiu durante 1 ano. Eu peguei aquele cheque de R$1.000 e disse assim, amor, você não vai acreditar. Olha o que eu achei na gaveta. Um cheque de R$1.000. Que bênção, que maravilha, está resolvendo o problema de amanhã, está resolvendo como? Calma. Eu tenho que ligar para o cliente, porque o cliente me deu um cheque de R$1.000 há 1 ano atrás, tem que ser que ele tenha na conta de R$1.000 agora. Eu ainda vou ter que depositar o cheque para poder compensar e a conta é amanhã. Mas eu tenho certeza que é provisão do Senhor. Chegou no dia seguinte,
Logo eu acordei e liguei para o cliente. Eu, dona Márcia, ela, fala, Rogério. Dona Márcia, olha só, tem um probleminha aqui. A senhora me deu um cheque há 1 ano atrás de R$1.000. Só está ali. Entendeu? Só que se eu sou está de graça comigo, tá? É só eu que estou ouvindo, não está com os irmãos aí, senão vai ficar. Deixa eu ver a posição. Não deixa eu tirar a sua atenção. Eu disse, só que esse cheque foi 1 ano atrás, e agora? Ela disse, Rogério, esse cheque está cruzado? Eu nem tinha reparado. Eu disse, não, vai lá e pega o dinheiro, Rogério. Sabe o que é isso? É o cuidado do Senhor. É o cuidado do Senhor. E quando eu vou trazer uma palavra aqui para vocês, eu não vou trazer formas, eu vou trazer princípios. Sabe por quê? Princípio, formas, pode ser várias formas. Vou chegar aqui para você, ó, tem uma forma, vou trazer formas de prosperar. É porque tem uma, tem duas, tem três. Cada pastor, cada líder tem. Princípio, porque eu quero trazer algo na Bíblia, algo de Deus, da palavra de Deus. E o que Deus coloca como princípios, sabe o que acontece? Se eu sigo princípios dados pelo Senhor, não tem como algo não dar certo. E eu comecei, algum tempo atrás, eu começava a ver, esse tempo todo que a gente está na igreja, eu começava a analisar, às vezes chegava uma pessoa e dizia assim, pastor, eu sou ofertante, eu sou dizimista, mas o negócio não está dando certo. E eu começava a chegar assim e dizia assim, alguma coisa tem errado, irmão. Eu pensava assim, alguma coisa tem de errado, e Deus começou a colocar que os princípios iam além de apenas você ofertar e dizimar. Tem que ofertar, tem que dizimar, nós vamos falar disso, mas ir além disso, Deus começou a ministrar esses princípios no meu coração, e eu comecei a levar esses princípios que Deus estava colocando, e o melhor, aí eu disse assim, Deus, mas eu quero ministrar algo que o Senhor está colocando no meu coração, eu quero ver o resultado. E quando começou a se levantar resultados, eu disse assim, Deus, é isso que eu tenho que levar. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, você quer verdadeiramente prosperar? Quando a gente fala prosperar, pode ser em várias áreas. Você pode prosperar na saúde, pode prosperar em várias áreas. Mas a área que eu quero trazer nessa noite é a área financeira. Você quer prosperar? Quem quer prosperar aqui? Levanta a mão. Amém. Aí você fala assim, pastor, mas às vezes vem umas pregações que é quase impossível da gente cumprir. O que Deus vai trazer nessa noite não é quase impossível. Eu vou te dizer, não é difícil de fazer. Então, nessa noite vai ser assim, você quer prosperar, e Deus quer te fazer prosperar, então não tem nada para te impedir de prosperar, entendeu? Não tem nada que vai te impedir de prosperar, é só você simplesmente, você ir lá onde está Deuteronômio 28, versículo 1, que diz, se atentamente ouvir a voz do Senhor, hoje sabe o que você faz? Preste atenção no que Deus vai falar. Sabe por quê? Muitas vezes nós recebemos algo de Deus, quando termina o culto nós vamos embora e esquecemos. E a palavra diz que se atentamente ouvir e guarde o que Deus vai falar com você e eu vou começar a praticar, eu vou colocar em prática. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Olha, pastor, mas o negócio já está bom, vai ficar melhor. Eu te digo uma coisa, quando nós começamos a seguir os princípios de Deus, as coisas começam a melhorar cada vez mais. Aí quando a gente fala de prosperidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, quando fala de prosperidade, nós estamos vendo que tem dois lados. Algumas igrejas, alguns pastores não gostam de tocar no assunto. Parece que tem medo. E eu falo por mim, que muito tempo no meu ministério, o assunto finanças era um assunto tão difícil de eu ministrar. Na hora da oferta do irmão, vamos ofertar aí. E Deus começou a mostrar no meu coração que era um assunto espiritual, como salvação, como fé, como outras coisas, eu tinha que ministrar. E algumas igrejas ficam lá daquele lado assim, de não tocar no assunto. E tem um outro lado, que é aquelas igrejas que falam de finanças de uma maneira exagerada, meu irmão. Aquele que não fala, muitas vezes, é daquele tipo que acha assim, Deus tem vitória para a vida do crente, mas quando morar no céu, eu já ouvi muito isso.
Aqui, o crente aqui tem que sofrer. Um dia, eu pego isso lá na igreja, misericórdia, até comentei com o pastor Rogério, né? Vida do crente aqui é para viver, sofrer. Vitória é só no céu. E quando alguém fala assim que vitória é só no céu, eu lembro logo de uma ilustração que eu ouvi, que era de um jovem. Havia um jovem que, numa certa época, lá na Inglaterra, qual era o pensamento lá? Se queremos prosperar, nós temos que ir para os Estados Unidos. E aquele jovem disse assim: eu tenho que ir para os Estados Unidos para prosperar, eu tenho que ir para os Estados Unidos para enriquecer. E aquele jovem tinha um pouco de dinheiro e disse assim: aquele dinheiro é justamente o que ele poderia pagar num navio para ir da Inglaterra para os Estados Unidos. Ele disse assim: só tenho esse dinheiro, mas quando eu chegar nos Estados Unidos, eu não sei o que eu vou começar a fazer, mas eu vou lá e vou prosperar, porque todo mundo que vai para lá prospera, minha vitória vai começar lá. Sabe o que aquele jovem fez? Entrou no navio e disse assim: só que eu tenho dinheiro para a viagem, mas eu não tenho dinheiro para comer. Ele disse assim: não tem importância. Chegou lá para o capitão e disse assim: vem cá, quanto tempo leva a viagem aqui da Inglaterra para os Estados Unidos? Aí o capitão lá, né, chegou lá e falou assim: leva 20 dias. Aí ele disse assim: 20 dias? Ele disse: como eu vou ficar sem comer 20 dias? Mas vale a pena, porque eu quero minha vitória, eu quero minha prosperidade, eu quero ficar rico. Ele disse: então eu vou para os Estados Unidos assim mesmo, né? E disse assim: eu vou bebendo água e vou aguentando durante 20 dias. Quando deu 20 dias, ele chamou lá, chegou para o capitão lá do navio e disse assim: vem cá, já passou 20 dias, a gente já está chegando nos Estados Unidos. Aí o capitão disse assim: olha só, houve um problema aí na rota e vai ter que levar mais 20 dias. Aí quando falou isso para aquele homem disse assim: ah é? Foi lá para o restaurante lá do navio e aí o Deus comeu e saiu comendo até não aguentar mais. Aí chamou o garçom: garçom, vem cá. Aí o garçom veio: pois não. Olha, garçom, eu quero te falar uma coisa. Se você quiser, pode me jogar do navio no mar, pode colocar para mim lavar convés, pode fazer o que quiser, mas eu tenho uma coisa para te dizer. O garçom fala: eu não tenho dinheiro para pagar a comida. Comi mesmo, porque eu estou 20 dias sem comer nada, eu não tenho dinheiro para pagar essa comida. O que você vai fazer? Ele disse assim: o garçom, não estou entendendo. É isso mesmo, não tem dinheiro para pagar o jantar, para comer. Viu como eu comi? Ele disse assim: não estou entendendo, porque quando você comprou a viagem, você tinha direito a café da manhã, almoço e jantar. Meu irmão, muito crente está vivendo da mesma maneira, gente. A gente não sabe o direito que tem. A gente pensa que não, que bom está só lá no céu. O melhor está no céu. No céu eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vou trazer alguns princípios na palavra de Deus. Como eu falei, tem um lado prosperidade. Hoje a gente vê a teologia da prosperidade. Eu sempre falo, o problema não está no nome, né? O problema está no ensinamento, né? Teologia da prosperidade é um ensinamento que troca o evangelho da graça pelo evangelho da ganância. São igrejas que estão levando o povo a ser gananciosos, dizendo que o plano de Deus é que todo mundo seja rico. Irmão, Deus pode enriquecer a mim, eu espero que sim um dia, você, né? Mas o plano de Deus é que todo mundo seja rico. Isso daí não é bíblico, meu irmão. Que todo mundo vai ser empresário. Isso não é bíblico, meu irmão. E por isso a gente vê tantos absurdos que estão acontecendo. É absurdo mesmo. Se você pensa em absurdo, o absurdo é maior. Entendeu? Se você pensa em absurdo, o absurdo é maior. Eu já vi coisas assim que terríveis. Então, a gente quer falar sobre a verdadeira prosperidade bíblica. E um dos princípios, a gente vai começar a trazer. O primeiro princípio: se você quer prosperar, você tem que estar perto de Deus. Tem gente que fala assim: eu quero prosperar, né? Aí vem mais ou menos, você tem que estar juntinho do Pai. Sabe por quê? Deus é a fonte de prosperidade. Eu me lembro que eu ia sempre para Minas, e tinha uma pastora amiga minha, que ela sempre que eu ia para Minas, ela tinha um problema de rim, né? Deus curou, né?
Mas não foi curou por causa disso que eu vou contar. Curou porque um dia Deus fez um milagre lá e curou, né? O pastor Marcelo conhece, que é a pastora Júnior, né? Ela tinha um problema, né? Bem desenganada por todo mundo, né, Marcelo? Mas sempre que eu ia para Minas, ela me pedia para trazer, lá em Minas, tem fonte, cada fonte daquela, essa fonte é para o rim, essa é para o coração, é fonte para um monte de coisa. E sempre que eu ia lá, ela dizia assim: poxa, Rogério, traz umas 2 garrafas daquela água que é bom para o rim para mim. Aí eu ia lá, meu irmão, voltava de viagem com aquelas garrafas pesadas. Adiantava alguma coisa? Não. Sabe por quê? Eu ia para Minas uma vez por ano, trazendo 2 garrafas de água, trazendo por consideração, mas sabia que nada ia resolver. Não que a água não fosse bom para o rio, mas para ela ser abençoada, né, melhorar com aquela água, ela tinha que morar lá em Minas. Quem mora lá em Minas e bebe daquela fonte todo dia, vê o efeito da água por aí. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo passar para os irmãos? A gente tem que estar firme perto de Deus. Primeiro princípio: se você quer ser abençoado, você tem que estar perto da fonte e bebendo dessa fonte, né? Se eu não estiver bebendo dessa fonte constantemente, meu irmão, Deus pode de vez em quando dar umas bênçãos, assim, liberar umas bênçãos de vez em quando. Deus não quer liberar bênçãos eventuais para a tua vida, meu irmão. Tem crente assim: eu fui na igreja lá no Comec, olha que bênção, fui abençoado. Aí fica uns 2 meses sem aparecer. Hoje eu tenho que ir lá no Comec para ser abençoado de novo. Sabe o que é isso? É bênção eventual. Deus não quer te dar bênção eventual. Deus quer que você seja abençoado. Deus não quer te dar umas bênçãos financeiras assim, ó. De vez em quando libera uma coisa ali. Pastor Rogério orou por mim. Brinca, uma porta se abriu. Deus não quer abrir uma porta. Deus quer abrir várias portas para você. Deus quer derramar chuva de bênção sobre a tua vida. Entendeu, meu irmão? Então, o primeiro princípio bíblico é estar perto de Deus. O segundo princípio bíblico, se você quer prosperar, é depositar a sua confiança no sentido financeiro em Deus. Sabe por quê? Aí você fala assim: como assim, pastor? Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança no sentido de finança na estabilidade. Eu trabalho no Estado. O Estado não manda ninguém embora. Agora manda, gente. Vai nessa agora. Antigamente era assim: quem trabalhava no Estado dizia assim: nasci no Estado, vou morrer no Estado, né? Era mais ou menos assim, gente, né? A gente ia no banco, tinha um banco chamado Banerj aqui, que nem existe mais. O pessoal confiava tanto e acabou. Mas tem gente que confia eu sou isso. Confia na estabilidade. É bom ter estabilidade no emprego? Tem gente que confia a sua fé não na estabilidade, mas na sua capacidade. Quem nunca viu gente falar assim: não tem problema, vai perder quem? Se eu perder um emprego, eu consigo 10, né? Eu sou capaz, eu sei que eu tenho condições de arrumar um emprego até melhor do que esse que eu estou. Confia, coloca a sua confiança na sua capacidade. Muitos colocam a confiança nos seus bens e dizem assim: eu tenho bens para o resto da vida, para os meus filhos, para os meus netos, né? Pensa assim: põe a confiança naquilo que tem. É bom você ter bens? Amém, meu irmão. É bom você ter capacidade? É bom, é ótimo. É bom ter estabilidade? É ótimo. Mas nossa confiança não pode estar em nada disso. Nossa confiança tem que estar em Deus. Você quer prosperar? Coloque a sua confiança em Deus. De Deus você fala assim: olha, eu nem tenho tanta estabilidade, talvez nem tanta capacidade, e bem, talvez está mais difícil ainda, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Coloque a confiança totalmente em Deus. Sabe, às vezes eu passo umas situações que tem que ser de confiança mesmo, irmão. Minha confiança está no Senhor. Agora eu vou trazer um terceiro princípio, que uma vez o pastor chegou para mim e disse assim: era um seminário, meu irmão. Eu ia ministrar na sexta, no sábado e no domingo de manhã. E quando eu entrei nesse assunto, o pastor veio e me travou um pouquinho. Assim: como assim, pastor? Você vai trazer princípios bíblicos? Sabe qual é o princípio para quem quer prosperar? Deixar todo embaraço. Hebreus 12:1 diz: deixemos todo embaraço e do pecado que de tão perto
nos rodeia. Como assim, pastor? Como o pastor deu trabalho, por quê? Quando eu comecei a falar, eu disse assim, gente, amanhã eu vou falar sobre isso. O pastor fala, não, o pastor chegou para mim e falou, pastor, não tem como pular aquela parte? Eu disse, como assim? Ele disse assim, não, sabe por quê? Aqui a maioria dos membros daqui da igreja são de comunidade. Então, essa situação vai ficar meio chata. Eu disse assim, meu irmão, se eu não puder falar de pecado na igreja, meu irmão, eu deixo de pregar o evangelho, meu irmão. Então não vou deixar de falar de fidelidade, porque pode ter alguém infiel dentro da igreja. Vou deixar, meu irmão, você quer prosperar, meu irmão, tem que deixar embaraço. Aí você fala assim, que embaraço, pastor? Aqui gatinho. Hoje tem gato de luz, tem gato de internet, tem gato de... O que mais, gente? Vamos lá. De água. Gato net. Aí você fala assim, pastor, mas se eu não tiver gato, não dá. Eu vou contar um testemunho. Eu morava num prédio. O prédio tinha 5 andares e 4 apartamentos por andar, né? Que dava um total de 20 moradores. E o que acontece? Eu me lembro que eu não tinha ar-condicionado. Então quando chegava o verão lá, eu passava o verão todo me abanando. E o vizinho do lado passava 24 horas com o ar-condicionado ligado. Gente, quando eu passava em frente à casa dele, a porta estava aberta. Já viu quando a gente passa, está com calor e passa na porta de banco? Chega a passar devagarzinho, né? Para refrescar o corpo, né? Eu passava devagarzinho pela porta dele e disse assim, meu Deus do céu, dá até para acordar, dá vontade de morar em frente à casa do vizinho. Porque era geladinho, E minha conta, eu não me lembro, porque já faz muito tempo, minha conta, vamos dizer que daria hoje uns 100 e poucos reais, mas não era esse valor, porque já faz muito tempo. Eu seria minha conta uns 100 e poucos reais, e de repente, chegou uma conta de luz na minha casa. Quando eu peguei, meu irmão, eu abri a conta, 7 reais, eu, glória a Deus, Deus é bom. Eu disse, minha conta de luz, 7 reais, só vinha 100 e poucos reais, mas quando eu fui olhar, era a conta do vizinho do lado. Eu disse assim, como assim? Eu fico me abanando o dia todo, o vizinho no ar-condicionado, ele está pagando 7, eu estou pagando 100 e pouco. Eu disse, você deve estar roubando luz mesmo. Aí eu cheguei lá, chamei o porteiro, eu disse, vem cá, Eugênio. Pedi para ele lá na minha porta, disse, o que está vendo, Eugênio? Olha só, eu acho que tem alguém roubando minha luz. Porque minha conta é bem cara, o vizinho, eu fico me abanando. O vizinho aqui no ar-condicionado, geladinho, 24 horas, a conta dele vem 7 reais, ele disse assim. Ele chegou para mim e disse assim, pastor, sabe o que acontece? Aqui no prédio, o único que paga a luz mesmo é o senhor. Aí eu disse assim, mas ninguém está roubando luz sua não, sabe o que acontece? Lá no relógio a gente vai deitando o relógio de todo mundo, só que eu não tive coragem de falar com o senhor. Mas se o senhor quiser, eu deito o seu relógio também. Sabe? Aí eu disse o quê? Ele disse, olha, aqui no prédio tem 2 pastores e o relógio dele também ficam deitadinho. Aí ele chegou assim e disse assim, quer que eu deite o seu relógio? Eu disse assim, não. Se não convier o próximo morador, você vai falar assim, tem 3 pastores que deitam o relógio deitadinho. Eu disse assim, não quero perder a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu vi um gato aí. Ainda bem que eu sei que não é da casa do Senhor, né? Daqui eu não prédio. Passou 2 meses, meu irmão. Eu ganhei a Eugênio para Jesus. Ganhei Eugênio para Jesus. Aí eu cheguei, chamei, Eugênio, vem cá. Aí Eugênio, o que foi, pastor? Agora é o pastor do Eugênio, né? Eu disse assim, a partir de agora, relógio só de pé, deitado nunca mais. Você não vai mais descer relógio de ninguém. Porque quando chegava amplo, ele relógio deitava. Eu disse assim, a partir de agora você não desce mais relógio de ninguém. Irmão, seja fiel ao Senhor. Entendeu, meu irmão? Seja fiel ao Senhor. Seja em qualquer tipo de embaraço. Eu quero contar um testemunho de um dos lugares que eu ministrei. Eu achei tão lindo. Eu preguei numa igreja, eu fiquei sabendo
através, depois dos irmãos, depois eu conheci a irmã, porque eu ministrei novamente naquela igreja, mas primeiro que me contou foi o pastor da irmã. Eu tive lá, ministrei sobre o princípio da prosperidade, eu falei sobre barato. Teve uma irmã que ficou 20 dias sem luz dentro de casa, meu irmão, sem usar geladeira, sem nada, porque ela disse: eu quero ser fiel ao Senhor. E depois a irmã contou um testemunho que Deus mudou a história, Deus mudou toda a situação, meu irmão. Ser fiel a Deus vale a pena. Ah, mas eu não sei como vai ser. Tem que tomar um passo, meu irmão. Tem que tomar um passo de fidelidade. Deus vai agir quando você... Olha, meu irmão, nunca nós damos um passo em direção às coisas, dos princípios de Deus, e que Deus não se aproxima da gente com as bênçãos, com a provisão dele, meu irmão. Então que nesse momento você possa falar assim: vai ser difícil, né? Igual uma vez uma irmã chegou e falou assim: pastor, eu queria fazer um culto lá em casa. Aí depois ela disse: só que tem um problema, tem um gatinho lá. Gente, não era um gatinho, gente, aquilo era um leão muito grande. Disse assim: meu Deus do céu, irmão. Eu pensei que eu falei, irmão. Outro princípio. Esse princípio que eu vou falar agora. Teve uma igreja que eu ministrei na igreja. E a pastora, no final do culto, a pastora da igreja disse assim: Deus falou comigo. Essa pastora dessa igreja, o princípio sabe qual é? Ordem. Essa pastora falou assim: ela, além de pastora, ela é uma empresária. E ela faz parte mais ou menos da minha família. E ela tem, a família deixou muitos bens para ela, mas só vivia endividada. Muito endividada. Ela disse assim: ó, eu prego bênção de Deus, mas eu não via prosperidade na minha vida. E Deus falou para ela, eu já tive oportunidade de pregar na igreja dela outras vezes. E ela falou assim: Deus trabalhou, hoje eu estou prosperando em Deus. Eu acho muito lindo isso, é o que Deus faz, meu irmão. Sabe, a ordem que eu falo é o quê? Não prospera quem está com a vida financeira bagunçada. Se sua vida financeira é uma bagunça, você não vai prosperar. Porque a ordem, essa qual é? Guarde sempre isso. Ordem é ganhar e gastar. Eu ganho, o que eu ganho é o que eu tenho para gastar. Ah, pastor, mas eu vou gastar pela fé, meu irmão. Não é fé. Você gastar mais do que você ganha, não é fé. Entendeu, irmãos? Eu faço sempre uma coisa: tem alguns inimigos, se a gente quer viver a vida em ordem. Um deles é cartão, irmão. Eu me lembro que eu tinha um monte de cartão de crédito. Tinha um monte, né? Às vezes a gente o pessoal vai oferecendo e você vai pegando. Tinha um monte de cartão de crédito, misericórdia, quando começar a chegar a fatura. Sabe o que eu fiz? Antes do cartão de crédito me quebrasse, eu quebrei ele. Quebrei sem quebrar o cartão mesmo. Fiquei com umzinho só. E o umzinho que eu fico, quando ele fica tentando se abusar, eu falo assim: fica quieto, senão te quebra. É mais ou menos assim como, né, o nosso pastor aí que luta boxe, pugilista, né? É assim que chama? Aí eu chegava para o meu cartão e disse: fica quieto. Porque se abusar, eu te quebro. Ele fica quietinho, meu. Ele sabe que ele não pode abusar. Gente, cuidado. Quanta gente está na igreja, às vezes fala assim: eu sou dizimista, eu sou ofertante, não consigo prosperar. O cartão, fatura de cartão, meu irmão, ali, ó. Então, se for preciso, quebra ele. O banco toda hora me liga me oferecendo cheque especial. Eu disse: cheque especial é eu pensar que tenho aquilo que eu não tenho, meu irmão. Entendeu? Eu disse: não quero. Eu falo: mas você tem direito. Sua conta é uma das mais antigas da gente. Eu disse: deixa ela é antiga porque eu não quero. Porque no momento que eu quiser, daqui a pouquinho eu já não tenho mais. Coloque ordem, meu irmão. Economize. Sabe o que é economizar é coisa de Deus? Economize. Eu fico vendo o caso de José, quando Deus ensinou José a economizar. Disse assim: ó, vai ter 7 anos de fartura. Você economiza, José. Porque vai ter 7 anos. Olha que vai ser feio o negócio. Que vai faltar tudo. E sabe o que ele fez? Durante 7 anos de fartura, ele economizou para depois. Meu irmão, o negócio está melhor assim. Economiza. Quer prosperar? Deus abençoa isso, meu irmão. Sabe, isso é coisa de Deus. Esses dias eu estava no debate da rádio, o pastor Rogério também esteve pelo debate. E no dia que eu caí no debate, um dos dias que eu caí foi sobre finanças. Aí teve um irmão que perguntou: economizar é pecado? Eu disse: que pecado,
pecado, você tem uma vida bagunçada. E outra coisa, meu irmão, quando eu falo em ordem é você pagar, comprar e pagar. Eu fico triste quando alguém diz, uma vez eu vi uma pessoa falando, isso me entristeceu, pelo tempo que eu tenho de convertido. A pessoa fala assim, eu vendo para qualquer pessoa, menos para crente, porque crente gosta de comprar e não pagar. Eu disse, que isso? Sabe por quê? Eu sou do tempo que me converti, que a pessoa fala assim, eu posso vender para qualquer um, mas eu vendo para o crente, porque crente é aquele que compra e paga, é aquele que fala e cumpre. Porque é isso que a palavra de Deus requer de nós, meu irmão. Se você comprou, você pague. Negocie. Cuidado com o testemunho, meu irmão. O quinto princípio, Eclesiastes 9:10, tudo quando tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Tem gente que toma isso só para a obra de Deus, né? Isso daí a palavra de Deus está falando, que se vier para me cantar, eu tenho que cantar bem. Se vier para me pregar, eu tenho que pregar bem. Se vier para me fazer isso, eu tenho que fazer também. Mas isso é para todas as áreas da tua vida, né? Você quer prosperar? Tenha excelência, seja bom naquilo que você faz. Você trabalha em alguma coisa? Seja o melhor naquilo que você faz. Tenta ser o melhor, né? Deus abençoa quem gosta de trabalhar. Tem gente que quer bênção de Deus, é preguiçoso, meu irmão. Deus não abençoa preguiçoso. Vai lá para Provérbios. Mas se eu for citar os provérbios aqui, que Salomão falou sobre preguiçoso, Deus abençoa quem gosta de trabalhar. Outra coisa, tem crente que adora, que trabalha, adora matar parente. Eu tinha uma funcionária que era evangélica, se dizia evangélica. Na época que eu tinha comércio, eu me lembro que uma certa vez a funcionária faltou. Eu cheguei para ela e falei assim, mas por que você faltou? E ela chegou meio chorosa, né? Ela faltou 2, 3 dias lá, não me lembro certo, e eu ia aborrecida, poxa, faltou, a loja só tinha ela como funcionária e eu ficava na loja também, mas tinha que sair, e ela chegou meio chorosa, aí ela disse assim, eu faltei, meio chorosa, e minha mãe morreu. Ela disse, poxa, sua mãe morreu? Ela disse, poxa, minha mãe morreu, por isso que eu voltei esses 3 dias. Eu disse, poxa, tira mais aí, fica mais umas 2 semanas, uma semana em casa. Ela disse, não, mas se quiser eu venho trabalhar. Não, fica mais uma semana em casa. Eu senti, né? Eu disse assim, poxa, a mãe dela morreu, e eu me desdobrando, trabalhando sozinho lá na loja. Aí passou 3 meses, gente, ninguém tem mais memória do que pastor, meu irmão. Não pensa que mais memória, tem gente que acha que o pastor não tem memória, o pastor tem uma memória. A gente conta uma coisa para o pastor, pode passar um tempo que for, memória tem pastor tem uma memória, passou uns 4 meses mais ou menos. Aí um dia lá, a funcionária Stephanie faltou o primeiro dia, faltou o segundo dia, aí veio ela com a cara chorosa. Ela disse assim, aí eu disse, o que houve, Stephanie? Faltou? Ela disse assim, minha mãe morreu. Eu disse, de novo? De novo? Podia matar outro parente, né? Matou a mãe 2 vezes. Perdeu o emprego, gente. Tem gente que se diz servo de Senhor, quer prosperar, aí falta uma desculpa. Chega atrasado, meu irmão. Você é o servo do Senhor, você quer prosperar, não chegue atrasado. Principalmente na igreja, tá, gente? Isso aí. Eu não estou falando trabalho, deixa aí. Chega atrasado. Seja o melhor naquilo que você faz. E nós temos visto até crentes dentro de trabalho roubando. Que isso, pastor crente? Frequenta a casa do Senhor, querem prosperar. E às vezes, sabe o que dizem? A oportunidade faz o ladrão. Para servo de Deus, isso não existe, meu irmão. A oportunidade faz o ladrão. Você vai assim, mas como? Eu tenho uma loja lá, depois de Nova Iguaçu, Miguel Couto, nós tivemos lá, por enquanto, 6 funcionárias. As 6 funcionárias roubaram. Dessas 6, 5 se diziam evangélicas. Teve uma agora, ela é da igreja da minha sócia, só que minha sócia nunca vai à igreja na quarta-feira. A calça que ela roubou na loja, ela estava lá no culto, lá louvando o Senhor. Aí minha sócia disse, quando terminou o culto, ela viu,
minha sogra nunca vai quarta-feira por causa, né, do meio só, porque o comércio ia até mais tarde. Onde você comprou essa calça? Sabe? Gente, princípio que abençoa, meu irmão. Seja honesto, seja excelente, tenha excelência. O quinto princípio que Deus ministrou no meu coração, sabe o que é mordomia? A gente é chamado por Deus para não ter nada. Como assim, pastor? Esse dia eu fui ministrar num lugar, o pessoal levou um susto. Levou um susto como? E a gente chega aqui, vamos ministrar o culto da vitória, vamos para vitória, para vencer, para ganhar. Eu disse assim, esse vai ser o culto para perder. Quando eu falei isso, irmão, você não foi chamado para ter nada. Eu não fui chamado para ter nada. Tudo que eu tenho, mordomia isso. Tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Você tem um carro, meu irmão? Deus está deixando o carro com você. O seu carro é de Deus. A sua casa é de Deus. A sua família é linda, né? É de Deus. Tudo que você tem, você quer que Deus abençoe? Tudo que você tem, Deus é teu. Imagina, eu tenho um carro, se é de Deus, Deus vai abençoar, não vai? É dele. Minha família é dele. Eu fico vendo isso. Eu me lembro que quando meu primeiro carro, Marcelo lembra dele, Chevette amarelo, lembra? Foi o primeiro, né? Foi para a aldeia velha lá, né? Derrapando naquela terra, barro vermelho. O primeiro carro que eu tive foi em 92, Chevette amarelo, mas sabe o que é? Carro novo agora a gente não dá nome, mas carro velho, já reparou que carro velho a gente dava nome? O meu era Chevetinho da Benção. Chevetinho da Benção. Eu morava em Caraí, eu congregava no Alcântara, né? A gente até congregava junto, eu e o Marcelo. Isso em 92. Foi meu primeiro carro. E eu me lembro que eu já tinha isso no meu coração, que aquilo que eu tenho não é meu, é de Deus. Eu me lembro que eu saía de Caraí, meu irmão, eu ia parando nos pontos de ônibus, os irmãozinhos com Bíblia nos pontos de ônibus, eu ia parando e dizia assim, quer carona? Gente, a gente agora tem toda frescura, né? Meu carro só entra 4, né? Só entra 5. Meu irmão, eu nem sei quanta gente entrava no carro, gente. Eu ia, até quer carona? Quando eu ia vendo assim, cheio. Eu me lembro que teve um que uma vez eu fui dar carona pro pessoal, aí todo mundo entrou no carro, né? Entrou um monte de gente no carro. Aí quando chegou no Alcântara, né? Porque a maioria do pessoal pegava carona só para no Alcântara. Quando chegou no Alcântara, eu disse, oi irmão, o irmão do meu lado, né? Ele, oi. Eu disse assim, o irmão está indo para onde? Ele disse, você me ouviu seu carona? Eu disse, mas o irmão está vindo para onde? Para Itaboraí. Eu disse assim, para Itaboraí, irmão? Eu disse assim, carro é meu, gente. Cheguei até atrasado na igreja, eu não chego atrasado na igreja, irmão. Cheguei até atrasado na igreja, eu disse assim, irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Já passei momentos difíceis. Mas quando eu tomei essa atitude com Deus, Deus falou algo no meu coração, você nunca vai ficar sem carro. Desde 92. Isso daí são 24 anos, né? 24 anos, nunca fiquei sem carro. Porque não, é princípio de Deus, irmão. Quando eu cheguei, eu peguei o primeiro carro e falei, ó, é Chevetinho da Benção. Aí depois Deus deu um Chevetinho uva, mais novinho. Depois parece que caiu, mas não caiu não, tá? Porque foi um dos melhores carros que eu tive. Mas os irmãos vão falar que isso não é carro. O Fiat 147. Gente, eu fiquei com o carro 1 ano e meio. O mecânico não chegava perto, tão novinho. Ele, Marcelo lembra, né? O carro era muito novo, aquele carro. Eu falei, então pastor, não, mas Deus sempre honrou, porque tudo é de Deus. Você quer prosperar, meu irmão? Tudo de Deus, meu carro é de Deus, minha casa é de Deus. Só que às vezes a gente tem uma surpresa quando a gente faz isso. Como assim, pastor? Se é de Deus, um dia Deus pode chegar assim para mim, ou para você, mas pode deixar que você não vai ficar sem não, meu. Ele pode chegar para você e falar assim, vem cá, chegar para qualquer um. Estou falando, gente, isso é princípio de Deus. Deus pode chegar amanhã para mim e para você e falar assim, ó, dá o carro para cá, aquele irmão. Amém, irmãos?
Aprenda princípios de Deus e Deus opera, Deus abençoa. Agora eu vou entrar numa parte que abrange algumas áreas, que é um princípio, semeadora. 2 Coríntios 9:10, eu não vou demorar muito não. Diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Continuando, fala, pão para o alimento, né? Fala que Deus vai aumentar a sementeira, né? Deixa, que nem me enrolou aqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte: um dos princípios é semear. Semear que eu falo, eu já falei aqui na igreja sobre isso. Semear conta duas áreas: abençoar e ofertar. Como assim, pastor? Eu sempre digo uma coisa. Às vezes a gente pensa assim: mas eu não tenho para semear, eu não tenho para abençoar, eu não tenho para ofertar. Primeiro eu vou falar sobre abençoar. Quem dá a semente é Deus. Quando nós seguimos os princípios de Deus, quem te dá condições de você abençoar é Deus. Abençoar quem? Abençoar as pessoas. A palavra de Deus diz que primeiramente os irmãos da fé. Meu irmão, você quer prosperar, não se sinta não incomodado do seu irmão estar passando uma necessidade. Sabe qual é a função da igreja, meu irmão? A igreja, alguém está passando necessidade, cada um se mobilizar de abençoar aquele irmão. O irmão está faltando no irmão, vamos juntar, vamos fazer. Olha, quando teve uma época que eu estava frequentando a igreja lá em Itaboraí, Marcelo conhece, o pastor Ailton. O irmão estava precisando fazer mudança. Gente, era tanta gente para fazer a mudança do irmão que até trabalha. Viu? Né? Gente, o irmão está precisando fazer mudança. Quem quiser ajudar, vem aí para frente da igreja. Quando chegava, tinha quase 30 irmãos, 20 e poucos irmãos na frente da igreja. Gente, o irmão tal está precisando pintar a casa. Quem puder me ajudar, vem para frente da igreja. Irmão, isso é igreja, gente. Vocês querem ver a bênção do Senhor? É isso, é um se incomodando com o outro, é um sentindo a necessidade do outro e ajudando, entendeu? Não pode eu estar bem, a minha geladeira está farta, o meu celeiro transbordando e o meu irmão faltando. Isso não existe. Quando eu cheguei lá na igreja, lá comecei a frequentar, estou na igreja apostólica, igreja restaurada, primeira coisa que eu cheguei para os irmãos, disse assim: cadê a campanha do quilo? Já teve, não, tem que ter. Irmão, tem que mobilizar, a igreja tem que ajudar, isso é amor, isso é primeiro, nós temos que suprir as necessidades dos irmãos da fé, entendeu? Não pode você ter muito, seu irmão não ter nada, entendeu? Não pode, e você que talvez não tenha nada, esteja passando, você tem que passar isso para os irmãos compartilhar com você, entendeu, irmão? Isso é cristianismo. Cristianismo é isso. Quando eu vejo isso, eu lembro logo daquele menino, meu irmão. 5 pães e 2 peixinhos. Isso é igreja, meu irmão. Isso é crente. Tinha uma multidão com fome. Tinha Jesus para fazer o milagre. Aqui, meu irmão, tem Deus para fazer o milagre. Tinha um jovem lá que podia, ele estava lá com 5 pães e 2 peixinhos dele. Ele podia dizer assim: isso vai suprir e vai sobrar para a minha necessidade. Mas ele abriu mão. A Bíblia diz que nenhum discípulo chegou para ele: vem cá, perdeu, manda aí. Agora, seus 5 pães e 2 peixinhos, manda para cá, acabou. Manda tudo aí, manda tudo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que um garoto, um menino, deu aquilo. E quando a gente fala suprir a necessidade, já falei sobre isso. Não só daqui, das pessoas lá fora também. E eu sempre falo uma coisa, da outra vez que eu estive aqui eu falei sobre isso. Muitas vezes nós somos estimulados a não ajudar. Esses dias eu estava eu e minha esposa, né? Minha esposa é uma bênção nisso, porque a gente está andando, quando tem alguém pedindo dinheiro, ela já põe a mão dentro da bolsa para poder pegar alguma coisa para dar, né? Ela disse: já que você vai dar, né? Ela já põe a mão na bolsa para poder ajudar. Mas é sempre, gente, porque tem gente que fala assim: ah, não, vai comprar cachaça, né? Assim, a gente arrumou uma desculpa para não abençoar. Eu vou dar dinheiro para comprar cachaça. Esses dias aqui que acontece, eu parei no sinal, eu e minha esposa. Aí minha esposa quase sempre pega no mínimo R$2, pega R$2, tudo. Aí esse dia ela disse: só tem R$1 aqui.
Dá para ele aqui, é o senhor, né? Bateu no meu vidro, pedindo ajuda. Eu abri o vidro, aí eu botei R$1 na mão daquele senhor, o senhor olhou assim, R$1 na mão e disse assim, só isso? Tem mais não? Eu disse, quê? Não dá nem para comprar uma cachaça? Deu vontade de tomar o dinheiro da mão dele. Nós somos estimulados a nos ajudar. Eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo porque a gente pode contar umas coisas, porque os irmãos vão se mudando, né? Tem uns irmãos novos. Quando eu era mais novo, eu devia ter uns 20 e poucos anos, trabalhei numa firma, trabalhava dentro do centro de Niterói. E o que acontece? Eu não tinha aquele dia para almoçar todo dia, né? Aí o que acontecia? Eu ia todo dia ali na São João, tinha uma lanchonete lá, que tinha uns italianos, mais ou menos quase o tamanho dessa Bíblia. Um pouquinho menor, né? Metade dessa Bíblia aqui. E eu todo dia jovem, né? Jovem sem fome, né? Eu comia 2 italianos daquele, era o que matava a minha fome, eu não almoçava. Aqui é meu almoço todo dia, 2 italianos da São João. Aí teve um dia que eu fui lá, fui comprar um salgado, né? Eu vou comprar um salgado, veio o garoto. Ô Dinho, olhei para ele e disse, fala garoto. Quando a gente 20 anos é chamado de tio, né? A gente quando fica mais velho, né? Eu disse, fala garoto, estou com fome. Aí eu disse assim, tá com fome? Paga um lanche para mim. Aí eu pensei, vou comer 2 italianos, o garoto tá com fome. Eu disse, vou ficar com fome. Cheguei lá, o rapaz já até me conhecia lá, todo dia, nós comemos italiano, todo dia, era só italiano e 2 copinhos de refresco. Eu disse assim, onde está um dos meus italianos? Dá para o garoto aqui. O garoto pegou o italiano, quanto tamanho dessa Bíblia? Deu uma mordidinha na ponta, chegou na lixeira, tchum! Eu vi aquilo, olhei assim na lixeira e disse, desculpa, desgraçado. Eu desgraçado, meu. Eu morrendo de fome. Eu cheguei assim, nunca mais eu ajudo ninguém. Quando eu cheguei em casa, irmão, foi Deus mesmo, porque quando eu cheguei em casa, eu abri lá em Gálatas 6, estava assim, não nos cansemos de fazer o bem. Irmão, não importa, às vezes sabe o que acontece? A gente faz esperando algo em troca, a gente faz esperando, pensando o que a pessoa pode fazer ou deixar de fazer. Eu sempre digo isso, o que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer com aquilo que você, a semente que você está lançando, não importa, importa é você. Aleluia. Entendeu? Ah, você vai comprar cachaça? Eu fiz a minha parte, o que Deus colocou no meu coração para semear, eu semeei. Então que você possa ter isso. A segunda coisa que Deus falou sobre semente no meu coração é muito forte. Tem gente que fala assim, pastor, você sempre contou muito testemunho que Deus sempre me abençoou muito. Mas para Deus me abençoar muito, Deus teve que me dar uma pancada feia quando eu me converti. Porque eu já falei aqui uma vez, a última parte minha que se converteu foi meu bolso. Gente, eu me converti fazem 31 anos. 31 anos eu me converti. Eu me lembro que eu recebi Jesus na minha vida. Uma semana fui batizado com o Espírito Santo, todo dia, envolvido no trabalho da igreja, meu irmão. Com 2 semanas já estava ganhando minha sala, fiz um culto, consegui uma sala no colégio, lá com 3 semanas quase para fazer culto no colégio. Gente, não convertido, gente. E eu me achava bênção demais. Sabe quando você se acha bênção? Deus e os irmãos te elogiaram, o pastor te elogiava, todo mundo, meu irmão, você vai ser pastor. O pessoal dizia assim, porque eu era muito envolvido. Aí um dia uma irmã chegou assim para mim e disse assim, pastor, vamos lá na igreja? Vamos numa vigília comigo? Eu disse, vigília? Lá, eu me converti na Nova Vida. Na Nova Vida não tinha essas coisas, né? Eu disse, lá na Assembleia de Deus. Vai lá é fogo puro, pastor. Pastor não, que era irmão, né? Na época eu tinha 17 anos. Lá é fogo puro, vamos lá. Eu disse, vamos. Eu fui lá na igreja, né? Os irmãos lá, tudo purinho, tudo na bênção, no reteté. Aí de repente eu já olhando assim meio estranho, né? A gente não estava acostumado com aquilo. De repente uma irmã chega para mim e disse assim, Deus está mandando falar algo para você.
Aí eu olhei assim, né? Deus está mandando falar para você que você é infiel. Eu olhei aqui, gente, porque era vigília, senão eu tinha levantado e ido embora naquela hora. Quando a gente recebe profecia, a gente quer igual coisa boa, né? A primeira profecia que eu recebo, a primeira revelação que eu recebo, vem logo dessa, né, uma pancada dessa. Aí eu cheguei para minha amiga que estava lá e disse: pô, estou com vontade de ir embora, só que eu vou embora porque está tarde da noite, né? E a vigília era lá para uns buracão, lá para só lançar um lugar assim, bem perto para xingar ali por dentro ali, meu. Aí eu disse assim: meu Deus do céu, eu disse, não tem como sair daqui. Se eu pudesse, eu ia embora. Quando chegou de manhã, eu fui para casa. Só que aquilo foi batendo na minha cabeça. Eu disse assim: amor, fala que eu sou infiel. Eu trabalhando para Deus, infiel, eu. Misericórdia. Tudo culto eu estou lá. Oração, vigília da igreja, tipo vigília na El Shaddai. Lá toda vigília da El Shaddai, pensando na El Shaddai, lá ele ia na El Shaddai, né? Que é o do pai do pastor Felipe. Me disse: eu vou tudo, estou ali envolvido com um monte de coisa. Quando eu dobrei meu joelho, Deus chegou para mim e falou assim: você é perfeito. Foi a primeira vez que eu vi Deus falando no meu coração. Deus falou: você é infiel. Quando ele falou isso, eu disse: infiel em quê, Deus? Comecei a perguntar a Deus. O Senhor disse, falou para mim: você é infiel das ofertas. Você não oferta na minha casa. Você é infiel nos dízimos. E a partir de hoje, você não vai participar de um culto sem entregar a oferta a mim. Porque o dia que você participar de um culto sem ofertar na minha casa, o teu culto para mim vai ser incompleto. E eu não vou aceitar o teu culto. Eu posso dizer uma coisa, meu irmão: que você vai ser um dizimista na minha casa. Nunca mais eu participei de um culto sem ofertar ao Senhor. Às vezes era 10 centavos. Às vezes era... Me lembro uma certa vez que eu procurei, não tinha nem moedinha no bolso. Aí eu vi um lápis, eu disse assim: eu tenho que entregar alguma oferta ao Senhor. O tesoureiro deve ter pensado: esse cara deve ter criança brincando nesse culto. E eu não participei mais de um culto sem ofertar ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Sabe, um culto. Durante esses 30 e poucos anos, todo culto. Aí você fala assim: ah, pastor, mas e se na hora você olhar para a sua carteira e não tiver nada? Não vai acontecer, sabe por quê? Porque meu culto começa em casa. Eu me preparo, minha oferta eu não preparo quando eu chego aqui. Minha oferta eu preparo em casa. Né? Minha esposa é testemunha, minha família é testemunha. E às vezes, irmão, no dia anterior eu já fico preocupado com a oferta do dia seguinte. E Deus começou a abençoar isso. E quando Deus colocou, as coisas que Deus colocou no meu coração, em primeiro lugar, que eu tinha que ofertar todo o culto. Gente, Deus falou isso comigo. Eu tinha mais ou menos, porque um mês, mas não sei quanto tempo, mas era muito novinho na fé quando Deus falou comigo. Mas mais à frente eu descobri que as pessoas no Velho Testamento não entregavam, não adoravam o Senhor, não iam para o culto ao Senhor sem ofertar ao Senhor. Depois eu descobri que aquilo não era algo do meu coração falando, porque eu descobri que as pessoas não iam para o templo na época de Jesus sem ofertar ao Senhor. Ninguém entrava no templo sem ofertar ao Senhor. Então, gente, isso é um princípio, não um princípio meu, é um princípio de Deus, meu irmão. Que Deus possa falar no meu coração: ah, pastor, mas às vezes eu não vou ter nem R$2, tem 10 centavos. Deus, eu vou te dizer uma coisa: Deus primeiramente não olha a oferta, Ele olha o ofertante. Oferte ao Senhor, e você vai começar a ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, a primeira coisa que Deus falou: oferte todo culto. Segunda coisa que Deus falou: oferte segundo o propósito do teu coração. Você tem que ofertar segundo aquilo que Deus está colocando no seu coração. Às vezes eu vejo o pastor, quando a gente fala de teologia e prosperidade, uma vez eu fui numa igreja, uma vez eu estava com um pastor amigo meu, e esse pastor disse assim: poxa, vamos naquela igreja ali. A gente foi. E quando chegou na igreja, o pastor lá na frente disse assim: quem tem fé fica de pé. Todo mundo ficou de pé, né? Todo mundo de pé. Aí de repente o pastor lá na frente chegou assim e disse assim: então, se você tem fé, pega tudo que você tem na carteira e taca aqui na frente. O pastor que estava na minha frente caiu sentado. Eu disse: vem cá, por quê?
Acabou sua fé? Eu não vou tirar tudo que tem na minha carteira, não. Parecia assalto. Perdeu tudo que tem na carteira. Mais ou menos assim. Aí eu cheguei assim, ele disse assim, mas não é tudo que tem na minha carteira. Mas a gente tem fé, meu irmão. O que Deus está colocando no nosso coração, que nós vamos ofertar. E eu tive uma experiência aqui que eu já contei até aqui, mas muitos dos irmãos não conhecem, que é algo muito forte, que me deu convicção ainda maior sobre isso que Deus põe no nosso coração. Que às vezes algo vem no nosso coração, Deus colocando para você ofertar, e você fala assim, eu acho que é o diabo nunca vai te mandar ofertar. Eu te digo isso, o diabo nunca vai te mandar ofertar. E eu uma vez, tinha a convenção da DONEP, né? Teve a convenção da DONEP, meu irmão, né? Quem já ouviu falar da DONEP? Associação de Homens de Negócio. A gente não era homem de negócio, não. Aí eu cheguei para o seminarista lá, mas eu sabia que era bênção, ia ter vários pregadores, né? Aí eu cheguei para o seminarista que tinha lá na igreja, eu era do Centro Evangelístico de Caraí na época. Cheguei para o seminarista lá, o nome dele é Alcendino. Eu disse, Alcendino, vamos lá para a convenção. Ele disse, mas lá só tem rico. Eu disse, não tem importância não, nós vamos ser ricos da graça de Deus, né? Novinho, mas gente, velho, vamos lá. Aí ele disse assim, mas como a gente vai fazer lá? O pessoal está no hotel 5 estrelas, né? O pessoal ia para lá para ficar hospedado, você podia ir participar. Aí eu disse, Alcendino, a gente vai com o dia da passagem, leva um dia para lanchar no McDonald's na hora do almoço, tem um McDonald's pertinho, hotel Intercontinental, leva um dia para o lanche da tarde e um dia para voltar. E a gente vai todo dia. E olha que é longe, a gente morando aqui em Niterói. Quando chegou no primeiro culto, gente, maravilhoso, culto abençoado, né? Deus abençoando, de repente Deus coloca no meu coração, dá tudo que você tem na carteira. Deus falou, gente, Deus falou no meu coração. Peguei todo o dinheiro que eu tinha na carteira e dei de oferta. Terminou o culto, aí estava o Alcendino lá e disse, Alcendino, chega mais, amigo, chega lá, irmão. Ele, fala, Rogério, disse assim, eu tenho uma notícia para te dar. Aí ele disse assim, o que foi? Deus tocou no meu coração, para tudo que eu tinha na carteira para dar de oferta. E eu tenho uma notícia para te dar, você vai ter que me bancar. Ele disse, Deus tocou a mesma coisa no meu coração. Aí eu disse assim, agora, a gente lá em São Conrado, sem um tostão no bolso. Aí eu cheguei assim, aí tinha um hall assim, do hotel. A gente estava duro, mas estava arrumadinho, gente. A gente estava com um congresso lá, a gente tudo arrumadinho, né? Aí sentou eu, Alcendino lá no hall do hotel, a gente conversando lá, eu senti, e agora? Vamos conversar, Deus, vamos conversar que de repente a fome passa. E gente, quando a gente está duro, aí que a fome é maior. Já reparou isso? Se você tiver com dinheiro, você não sente tanta fome. Mas quando você está duro, meu irmão, aí que a fome. Eu com uma fome, eu senti, não estou aguentando. Eu disse, calma, fica tranquilo, Alcendino. Aí de repente veio um senhor de terra. Aí ele chegou assim e falou assim, bom dia, irmãos. Bom dia. Posso sentar com vocês aí? Eu disse, mais um. Você chega mais, né? Eu disse, você pode sentar. Senta aí. Aí ele começou a conversar com a gente, ele chegou assim, de repente, ele chega assim, começou a conversar, disse, vocês estão hospedados no hotel? Aí a gente, não. Ele disse assim, porque Deus está tocando algo no meu coração, aí por dentro eu já dei glória. Ele falou, Deus está tocando no meu coração, glória. Ele chegou assim, Deus está tocando no meu coração para chamar vocês para almoçar aqui no hotel. Eu olhei para o Alcendino e disse, Deus, chamar ele de Magrela. Eu disse, viu, Magrela? Aí a gente foi lá, né? Aí o Alcendino, gente, você nem comer aqui, eu disse, também não sei. Eu disse assim, vai olhando para os outros, do jeito que eles estiverem comendo, a gente come também. O importante é comer. Aí quando saiu, daqui a pouquinho termina o almoço, né? Aí ele abraçado comigo, Alcendino, né? Muito bom. Eu era magro, gente, Alcendino nem fala. Parecia que ele naquela época que tinha aquele museu, era magro que dava dó, né? Não é brincadeira não. A gente vê um pessoal de 40 hoje, quando vê foto, já viu foto de quem tem mais de 40 anos? Você olha assim, tão chupado, né? Os jovens hoje são fortes, mas na época. Marcelo, vocês estão vendo Marcelo? Marcelo não é brincadeira não, meu. Marcelo era, você olhava o Marcelo assim, tinha que mirar, porque senão não enxergava, de tão magro que era, né? Você vê Marcelo mais fortezinho agora, gente?
Quem passa está em cima de 40 ceia. Não sei que a gente passou tanta dificuldade assim. Só sei que era tudo magro. Você vê a foto do pessoal, você olha para o olho e fala, melhorou, hein? É assim? Você olha de alguém que tem mais de 40 anos, você pode ver todo mundo. Poxa, pastor Rogério, é uma melhorada, hein? Não era mole não, hein? Tu era feinho, né? Porque a gente era feinho mesmo, né? Tudo tadinho, né? Aí sai aquele pastor, né? Abraçado, tudo magrelinho, né? Quando ele está saindo do restaurante, ele disse assim, Deus está tocando no meu coração. Eu disse, ô glória, vai pagar o jantar, né? Vai ser igual um jantar, gente. Né? Vai pagar o jantar, né? Ele disse assim, Deus tocou no meu coração para pagar o hotel para vocês durante os 3 dias de congresso. Gente, que maravilha! Quando eu entrei no quarto, eu disse assim, gente, quando Deus falou que vai o melhor da terra, é isso, gente. Que coisa boa! 3 dias de bênção, meu irmão. Muito maravilhoso, pregações todas. Só que o congresso chega o último dia, né, gente? Chegou o último dia, tinha que voltar para Niterói. Sem dinheiro, só porrada. Quando terminou o culto, o Senhor chegou para mim e disse, e agora para voltar para Niterói? E eu cheio de fé. Assim, e agora para voltar para Niterói? Eu disse, irmão, Deus agiu até agora. Viu o que Deus fez? Deus vai agir e nós vamos voltar para Niterói. Tinha umas 500 pessoas na porta do Intercontinental. Terminou o congresso, todo mundo se abraçando, todo mundo se falando. Aí tinha 500, daqui a pouquinho 400, depois 300, diminuindo. Daqui a pouquinho tinha 100. E eu acendi olhando para minha casa já não era mesmo confiando, né? Mas quando eu tinha 500, vai deixar, Deus vai fazer. Deus. Aí tinha 100, aí baixou para 50, eu acendi olhando. Não porque tinha 10, meu irmão. Porque tinha eu acendindo mais uns 3 ali. Aí o Cidinho chegou assim e falou assim, não está parecendo que aqueles 3 ali foram levar a gente para Niterói, não. Gente, isso é maravilhoso. Eu peguei um carro, lá no Intercontinental tem uma entrada assim para pegar o ônibus. Tem um carro, só tinha eu, Alcendino, mais uns 3. O carro para em frente ao Intercontinental. Saiu um irmão de lá e grita, abriu o carro, saiu e disse assim, gente, eu estou indo para Niterói. É o que é carona. Vamos dar um pau ao Senhor. Deus tocou no coração, gente. Na hora da oferta, Deus vai propor alguma coisa no seu coração. Eu te digo uma coisa, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai. Ele não vai te decepcionar se foi Ele que botou no teu coração, meu irmão. E eu tenho aprendido isso diante de Deus. E Deus fala assim, dá essa oferta de sacrifício, dá isso que eu estou botando no seu coração. E nunca Deus deixou eu me decepcionar. Então, para ofertar, meu irmão, que minha oferta tem que ser todo culto, segundo o coração. A Bíblia diz que não pode ser com tristeza, tem que ser com alegria, meu irmão. Quando você vier ofertar ao Senhor, meu irmão, tem gente que oferta ao Senhor, misericórdia. Parece que morreu alguém, gente. Não, tem que ofertar ao Senhor, tem que ser com alegria, sabe por quê? Eu sempre coloquei um momento de oferta comigo, um momento de adoração, porque a própria palavra, vai lá, em 2 Coríntios 9, lá, começa a olhar lá, você vai ver que é um momento de adoração ao Senhor. Quando eu sempre oferto ao Senhor, eu tomo aquilo como um momento de adoração. A irmã estava louvando aqui, foi um momento de adoração, sentir a presença de Deus. Meu irmão, quando você ofertar na casa do Senhor, você tem que sentir a presença de Deus. Eu creio que Deus pode até baixar com o Espírito Santo na hora da oferta, meu irmão, porque é algo de Deus. Quem diz isso sou eu, é a palavra de Deus. Quer prosperar? Mude o seu modo de pensar. Com alegria. Tanto é que o Senhor falou, não com tristeza, com alegria. A gente já falou aqui, os africanos, né, ofertando, né? Tem gente que fala assim, aqueles africanos parecem doido, né? Doido para Jesus, né? Mas oferte com alegria. Ai, hoje eu estou alegre. Porque, não só, porque a gente fala assim, hoje eu estou alegre porque eu louvei o Senhor. Hoje eu estou alegre com aquela palavra que o pastor Rogério Bonifácio trouxe, o pastor Betânia. Hoje eu estou alegre. Foi um momento de muita alegria quando eu ofertei na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Último princípio que eu quero trazer. Dízimo. Quando Deus falou há 30 anos atrás para mim, Ele falou dízimo. Tem gente que fala assim, dízimo.
Dízimo é de Antigo Testamento. Não. O dízimo é para hoje. E eu só quero te dizer uma coisa. Tem gente que fala assim, eu dou dízimo, mas eu dou não, porque dízimo você não dá, você devolve. O dízimo não é seu. Quando eu estava no debate, uma coisa que me perguntaram, disse assim, eu posso pegar meu dízimo e dar para uma pessoa que está passando necessidade na rua? Não, sabe por quê? Porque a Bíblia não me autoriza. A Bíblia não te autoriza a administrar o seu dízimo, porque o dízimo não é seu. Como eu vou decidir o que vai fazer com o dinheiro que não é meu? Gente, o dízimo é de Deus. O dízimo não é de pastor. O dízimo é trazido na casa do Senhor. Teve um irmão uma vez que chegou para mim e disse assim, comentando comigo, um conhecido meu, disse assim, eu vendi o meu carro para o pastor lá da igreja. Eu disse assim, que bênção. Ele disse assim, só que o pastor nem me deu dinheiro, eu vou descontando o dízimo. Eu disse, é tudo errado. Está tudo errado. Eu falei para o pastor lá que eu vou ficar também uns 3 anos sem dar dízimo, para descontar o carro. Está tudo errado. Sabe por que o dízimo é para ser trazido à casa do Senhor? Quando eu faço dízimo, não é de pastor, eu falo porque eu tive uma experiência aqui, né? Marcelo conhece a pessoa, mas eu não vou citar nome. Um certo irmão que eu pastoreava leva muito bem. O dízimo dele, na época, era uns 2.000 e pouco. Só que ele não concordava com o dízimo dele para a sede, porque dizia, eu não concordo com o meu dízimo ir para a sede, porque para voltar aqui para retorno para a igreja é difícil. Eu quero fazer o seguinte, ele era tesoureiro da igreja. E eu soube que ele não estava dizimando, por quê? Porque eu como pastor não quero saber quem está dando dízimo ou não dízimo, isso daí, mas eu sempre quis saber com ele, os obreiros estão dizimando? Porque obreiro na casa do Senhor tem que ser dizimista, meu irmão. Obreiro na casa do Senhor tem que ser dizimista. Se alguém chegar e dizer, como alguém vai tirar a oferta se não é dizimista ou ofertante? E eu queria saber, e um dia quando eu falei, ele começou a gaguejar, eu disse, o que está vendo? Ele disse assim, não, é porque eu não estou dando o meu dízimo. Porque eu não concordo, eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou pegar os 2.000 reais, 2.000 e pouco, que seria o meu dízimo, eu dou para você. Eu disse assim, não, está querendo me jogar a cancelada, filho? Dízimo não é de pastor, dízimo é para ser trazido na casa do Senhor. Então não sou eu que tenho que administrar o meu dízimo. A palavra diz trazer a casa do tesouro. Casa do tesouro que está falando, está se referindo à casa do Senhor. Outra coisa que muitas vezes a gente não sabe, tem gente que pega o dízimo. Dízimo tem que ser primícia. Primeira parte. No momento que não for primícia, deixa de ser dízimo. Sabia disso? Você pega o seu dízimo, você recebe o seu pagamento. Daí é princípio bíblico, gente. Você pega o seu pagamento. Eu vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou pagar aquilo. Deixou de ser dízimo, virou oferta. A primeira parte de tudo na nossa vida espiritual e da nossa finança também. A primeira parte é a do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É princípio. Às vezes nós queremos prosperar, mas nós temos que saber princípios. Entendeu? Princípios. Outra coisa, tem gente que fala assim, eu não dizimo, porque se eu dizimasse, o meu dízimo não dá. Dízimo é ato de fé, não de necessidade. Você tem que colocar na balança, necessidade ou fé. É um ato de fé. Eu acho que eu já contei isso aqui também. Uma certa irmã chegou para mim, eu pastoreava uma certa irmã, o nome dela é Fernanda. E a Fernanda chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero ser dizimista. Eu disse, amém, irmão. Seja dizimista. E ela chegou assim, só que tem um problema, meu pastor. Meu marido não é crente e toda a renda da minha casa é meu marido que ganha. E nossa renda é justamente o valor das nossas contas. Certinho, pastor. E eu falei para o meu marido que queria ser dizimista. Sabe o que meu marido falou? É com você mesmo. Quer dar o dízimo? Dá. Mas se faltar é com você. E ela chegou para mim, pastor Rogério, o que eu faço? Sabe o que eu falei para ela? Dá o dízimo. Mas não é. É o desejo do teu coração? Dá o dízimo. Passou. Isso daí foi numa quarta, quinta-feira, não lembro qual era o dia do culto certo na época. Ela deu o dízimo no domingo, ela trouxe o dízimo na casa do Senhor. Passou um mês, ela, pastor Rogério, quer conversar com o senhor? Eu disse, quer conversar comigo? Vamos conversar. Vamos sentar, pastor. Eu disse, vamos sentar. Eu disse, pastor, lembra?
Que eu falei que queria dar o dízimo, e meu marido falou: dá o dízimo, mas se faltar, é com você mesmo. Lembra, pastor? Eu disse: lembro, irmão. Meu marido mandou um recado do Senhor. Eu disse assim: é mesmo? Fala. Meu marido disse que a partir de agora eu não tenho que dar mais 10% à casa do Senhor, eu tenho que dar 20%. Sabe por quê? Porque Deus começou a abençoar tanto a minha casa, que Ele falou: a partir de agora seu dízimo tem que ser 10% meu e 10% do seu. Então dá 20%. 2 meses depois, o marido da Fernanda, começou a conhecer o César, se converteu ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, é ato de fé. Necessidade não é fé. A palavra do Senhor diz: você pode, você que é dizimista fiel, você pode colocar Deus em prova, meu irmão. Vamos ficar de pé nesse momento.